E aí, pessoal? Bom, vamos dar continuidade, né, ao nosso tema do vídeo anterior, que são os instrumentos de planejamento sucessório que estão à disposição de qualquer pessoa que não seja feito, né, através da holding familiar. Tratamos no vídeo passado sobre o testamento e dissemos por que ele não é interessante, e hoje a gente vai falar sobre a doação com reserva de usufruto. Por que a doação com reserva de usufruto ela é contraproducente e não é interessante para a família? Bom, primeiro, na doação, o valor do imposto de doação, né, que é o mesmo imposto da transmissão quando faz o inventário, é o ITCMD. Aqui no Espírito Santo, como já falei, a alíquota é de 4%. E qual é a base de cálculo? A base de cálculo na doação vai ser o valor avaliado pela Cefaz. A Cefaz vai avaliar o valor dos seus bens e, através da avaliação que a Cefaz fizer, vai ser cobrada a alíquota de 4%. Como a gente falou, lá na holding familiar, a base de cálculo é o quê? É o valor dos bens declarados no imposto de renda, o que, via de regra, diminui bastante o valor do imposto, correto? Outra coisa, a doação tem que ser feita no cartório de notas. Então, você vai gastar com cartório de notas. Não tem como fugir disso. Uma outra coisa muito importante, na doação com reserva de usufruto, nesse caso, não há direito de arrependimento. Quem está doando não pode se arrepender depois para ter de volta os seus bens. Não existe instrumento jurídico capaz de fazer com que esses bens possam voltar. O que pode fazer é a própria pessoa que recebeu o bem doar novamente para a pessoa para o donatário. Porém, vai incidir o imposto novamente. Então você vai incidir o imposto na hora de doar e vai incidir o imposto na hora que retornar esse bem, certo? Se, por exemplo, no caso de um pai e de uma mãe que doou, pedir os bens de volta. Na hora que o filho ou quem recebeu a doação for doar novamente, vai incidir o imposto novamente. Então vai incidir duas vezes, sendo que na holding familiar a gente consegue instrumento jurídico, consegue amarrar juridicamente de uma forma que, se a pessoa que está doando as cotas sociais, no caso da holding, se arrepender, a gente tem um gatilho que a gente consegue fazer com que essas cotas sociais voltem para a pessoa que doou sem nenhum custo, correto? Outra coisa, quem constituiu o patrimônio, no caso de doar os bens para quem quer que seja, nesse caso, quem doou não tem mais direito sobre o bem, direito nenhum. Ou seja, quem recebeu o imóvel pode vender, pode doar novamente, enfim, pode fazer o que quiser com o bem. E quem doou fica de mão atadas, fica engessado, não pode fazer mais nada. Na holding é diferente, ok? Quando a gente doa as cotas sociais da empresa, que tem a propriedade do patrimônio, quando a gente faz as cláusulas de usufruto e administração dos bens, esses bens que estão lá na pessoa jurídica, embora não seja mais propriedade de quem constituiu o patrimônio, porque fez a integralização do bem lá no capital social da empresa, doou as cotas sociais para os filhos. Na hora que doa essas cotas, a gente faz com reserva de usufruto e faz também com reserva de incomunicabilidade, impenhorabilidade, enfim, diversas cláusulas especiais que a gente consegue gravar as cotas sociais, que fazem com que a administração e todo o uso, gozo e os ônus da propriedade continue com quem doou, certo? Então, esses são os benefícios da holding familiar no caso da sucessão patrimonial. Ao contrário da doação, que a gente não consegue ter controle nenhum mais. Quem doou perdeu o total controle dos bens, ok? Por isso que a doação também não é um instrumento producente, não é um instrumento eficaz para o planejamento sucessório. A holding familiar é. Ok? Um abraço.